que significa dizer ou pedir, Senhor, aumenta a minha fé, a nossa fé? E talvez uma pergunta antes seria, afinal de contas, o que é fé? A fim de que eu saiba o que eu, na verdade, estou pedindo. Como eu posso pedir para algo ser aumentado se eu não sei o que esse algo é e o que representa pedir que esse algo seja aumentado assim na minha vida? Aliás, eu te perguntaria se você alguma vez já pediu, Deus, aumenta a minha fé. Eu lembro, por exemplo, a minha mãe dizendo, logo que ela se converteu, eu lembro dessa cena, ela dizendo assim, olha filho, não pede para o papai do céu aumentar a sua fé não, porque a mamãe aprendeu que pedir para Deus aumentar a fé é pedir problema. Porque é nos problemas que a fé aumenta. E por muito tempo eu nunca pedi para aumentar a minha fé. Mas se você for assim na Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela categoriza pelo menos 2 tipos de fé. Há, por exemplo, assim, aquilo que a gente podia chamar de fé objetiva, que é a fé da confissão, a fé das nossas declarações doutrinárias, aquele conjunto de verdades que o apóstolo Paulo uma vez disse, que é a fé uma vez por todas entregue aos santos. Que fé é essa? Aquela fé que diz que há só um Deus, Criador de todas as coisas. Aquela fé que diz que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para entregar a sua vida em favor de nós, pecadores, naquela cruz, que a salvação, portanto, é pela graça mediante a fé, não das obras para que ninguém se glorie. Aquela fé que diz que todo este que aceita esse Cristo, crucificado, ressuscitado ao 3º dia, recebe o seu Espírito, e com o seu Espírito vem o fruto do Espírito, que testifica a presença desse Espírito, o Espírito de Jesus neste que creu, e vem os dons que o capacita a dar testemunho no mundo, que estes formam a igreja, que tem como missão seguir Jesus nessa terra, proclamar o Evangelho, até que ele venha, porque ele vai voltar. Então esse conjunto de verdades formam aquilo que nós chamamos de a nossa fé. Se você for, por exemplo, no site da nossa igreja e procurar lá, você vai encontrar um resumo daquilo que cremos. A nossa declaração de fé. A nossa confissão doutrinária. Aquele conjunto de verdades essenciais que todo cristão, ou pelo menos todo cristão deveria conhecer, porque são os fundamentos da fé. Então tem essa fé de cunho assim mais objetivo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja católica, no sentido de universal. A nossa confissão de fé. Então tem esse sentido de fé na Bíblia. Mas também a Bíblia fala de um outro tipo de fé de cunho mais subjetivo, que é aquela fé que salta do papel, é aquela fé que vai de encontro à vida. Não só a vida no seu dia a dia,
Mas aquela fé que inclusive se relaciona com a primeira, a minha confissão de fé, que digo que creio em Deus, mas não apenas creio em Deus, mas me relaciono com Deus, falo com Deus, espero as respostas de Deus. É aquela fé do ter poder para. É aquela fé do coração. E eu creio que é exatamente dessa fé que vai além da confissão, mas que faz diferença na vida, na minha vida, na tua vida, que os discípulos estão falando aqui, quando eles chegam para Jesus e dizem, fazem esse pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque Jesus tinha acabado de dar a eles mais um mandamento. E um mandamento nada fácil. Se você ler um versículo antes daquilo que começamos a ler, você vai ler Jesus dizendo assim, versículo de número 4. Mesmo se pecar contra ti alguém, teu irmão, teu marido, tua esposa, teu pai, teu filho, teu irmão da igreja, que você já está até desconfiando se é irmão mesmo. Se alguém pecar contra ti 7 vezes no dia, não é assim durante a vida, não, no mesmo dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então, imagina, perdoar uma vez na vida já é quase impossível. Então, você imagina perdoar alguém que comete o mesmo erro 7 vezes. No mesmo dia, e 7 vezes vem a você pedindo perdão. Você já começa até a duvidar da sinceridade do arrependimento. Mas Jesus não está colocando isso em questão. Já vi casos assim de irmãs que se reconciliaram e depois uma já não está mais falando com a outra. Mas vocês não conversaram, vocês não pediram perdão. Não, mas eu não sei se foi sincero. Mas peraí, ninguém está te perguntando se foi sincero. Jesus não está questionando se foi sincero ou não. Se alguém veio te pedir perdão 7 vezes, perdoa. Então, imagina assim os discípulos ouvindo isso. Naquele contexto de ódio contra os romanos, por exemplo, de querer vingança, não perdoar. Eu imagino eles assim ouvindo esse mandamento e dizendo assim para Jesus, ok, Jesus, ok. Já anotou aí, Tiago? Está anotado aqui, Senhor, mais esse mandamento. Já faz parte da nossa confissão de fé, foi anotado, já está no papel. Creio. Jesus disse, se alguém vier e pecar contra mim 7 vezes pedir perdão, está perdoado, está anotado, Jesus. Está tudo anotado. Já faz parte da nossa declaração de fé. Mas Jesus, então, aumenta a nossa fé. Porque para viver isso aqui, a gente vai precisar de muita. E de muita fé. Porque escrever no papel e dizer, essa é a minha declaração de fé, é uma coisa, amém.
Agora, viver isso aqui eu vou precisar de muita fé. Então, por favor, aumenta. Então, que tipo de fé é essa que precisa ser aumentada, a fim de que aquilo que professo ser a minha fé, de fato seja vivida? Quais são os aspectos dessa fé? Então, primeiro, essa fé que a gente pode pedir, Jesus aumenta, é a fé do crer. É a fé do acreditar. Porque se você me perguntar assim, pastor, você crê em Deus mesmo? Creio. Mas você crê assim que Deus, Ele pode tudo mesmo? Creio. O senhor crê que Deus Ele pode abrir o mar? Creio. Você crê que Ele pode curar qualquer doença hoje, nos dias de hoje? Creio. Você crê que Ele pode inclusive ressuscitar os mortos? Eu creio. Mas por que você crê? Eu creio porque está escrito. Eu creio porque está escrito aqui no começo do Evangelho de Lucas que quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador, ela não duvidou, mas perguntou, ok, mas como será isso? Visto que sou virgem, o anjo respondeu, para Deus nada é impossível. Então eu creio. Por que eu creio? Eu não creio no vazio. Eu não creio porque eu acho que é assim. Eu não creio porque eu creio porque quando a Marta disse para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não tivesse se demorado tanto, fazendo não sei o quê, que a gente te mandou chamar há 4 dias, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que ainda agora, Deus não te negará nada que o Senhor pedir. E nada é nada. Então, Deus pode todas as coisas? Pode. Porque assim está escrito. Como disse o Jó, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, pastor, você crê que Deus pode todas as coisas? Creio. E por que você crê? Eu creio porque está escrito. E porque está escrito, eu creio que Deus tudo pode. Mas com 2 ressalvas. Com 2 ressalvas. Deus pode tudo. E fará tudo o que Ele quiser. Não tudo o que eu quiser. Quando o leproso chegou-se a Jesus, suplicou a Ele dizendo, Senhor, se quiseres, pode me fazer limpo, pode me purificar. Jesus respondeu, quero. E ele ficou limpo. Deus pode todas as coisas e fará tudo, desde que seja, de fato, bom e necessário. Em outras palavras, Ele não vai abrir o mar se a gente puder ir de barquinho. Aliás, quantas vezes Jesus atravessou o mar da Galileia de barquinho? Aliás, eu até me lembro de uma experiência. Quando ainda estudando para ser pastor, eu descia assim no metrô e tinha que subir assim uma ladeira longa, até chegar lá
na faculdade de teologia, no seminário. E aí eu lembro que uma vez, descia assim, estava aquele toró, aquela chuva, e eu sem guarda-chuva e pensei, puxa, se eu andar tudo isso, assim, eu vou chegar ensopado. Quer saber? Eu vou usar a minha fé. Eu vou fechar os olhos, e eu vou orar com fé para essa chuva parar, porque Jesus diz que tudo que pedirdes crendo recebereis, então pronto, é agora. E aí então eu lá na saída do metrô, fechei meus olhos e eu orei com toda a minha fé. Senhor, em nome de Jesus, que essa chuva pare agora. E quando eu abri os olhos, a chuva piorou. Só que aí eu atravessei a rua e sabe o que eu encontrei? Uma senhora vendendo guarda-chuvas. E aí eu comprei o guarda-chuva. Então, imagina um casamento de uma senhora crente que resolveu fazer o casamento, o bendito do casamento da filha a céu aberto. Sítio. Ah, é chique, não é? Pomposo, as fotos ficam bonitas, não é esse negócio de fazer em sala. Não, fazer num sítio. E aí vai se aproximando a hora do casamento, a noiva atrás, e as nuvens vão se achegando. Começa a garoar, e aí a irmã de fé começa, não, Senhor, não, eu não aceito isso. Em nome de Jesus, sou tua serva. Eu oro com fé que essa chuva agora vai embora. Em nome de Jesus. E aí tem uma outra família ali, 2 sítios depois, uma família de agricultores, que vive de uma lavoura de subsistência, todos crentes também, vendo a nuvem da chuva indo embora. Não, Senhor, por favor, vem, nuvem. E agora? Ganha quem tiver mais fé ou mandar a nuvem embora para puxar a nuvem. Não, irmãos, por favor. Por favor. Por favor. Então eu creio que Deus tudo pode, Ele fará tudo que é bom, tudo que Ele quiser e tudo que de fato for necessário. Então pense, por favor, 2 ou 3 vezes antes de marcar o casamento da sua filha em céu aberto. O segundo, fé é, portanto, confiar. No sentido de entregar e descansar, que seja qual for a resposta de Deus, ainda que eu não entenda, será o melhor. Porque você sabe que esse negócio de fé não é uma coisa assim que vem pronta. Você vai aprendendo, crescendo, à medida que você vai convivendo com Deus. À medida que você vai conhecendo a Ele, não apenas pelo que você vê nas Escrituras, mas aquilo que você experimenta no seu relacionamento com Ele. Então, por exemplo, eu confesso que teve uma época da minha vida que eu achava que o que determinava as respostas de Deus, para mim, era, por exemplo, o quanto eu orasse. Era, por exemplo, se eu jejuasse. Como se fosse assim, não, se eu orar muito e jejuar muito, e insistir muito, Deus vai me dar, porque eu estou demonstrando muita fé. E eu te digo uma coisa, teve vezes que eu orei muito, a resposta de Deus foi simplesmente não, pronto e acabou. Não, pronto e acabou. Mas teve outras vezes que eu orei muito, insisti tanto,
que foi como se Deus virasse para mim e dissesse assim: olha, eu não queria isso para você. Não queria. Mas já que você está insistindo tanto, mas tanto, então toma. Toma. Igual quando o povo insistiu que queria um rei. O povo quer o rei, Samuel. Está rejeitando a você não, está rejeitando a mim. Então dá o rei para o povo. Mas avisa como vai ser. Então, na minha experiência de fé, eu aprendi isso. Que o que determina a resposta de Deus, em primeiro lugar, não é o quanto se ora, como se ora, e nem mesmo quem ora, mas o que se pede, porque Ele é bom. A questão, o critério maior para Ele é: isso é bom que você está pedindo? Ou você acha que é bom pela sua perspectiva limitada de entender a vida? Mas eu estou vendo a tua vida pela perspectiva da eternidade e não quero apenas o teu bem, eu quero o teu sumo bem. Então eu sei que não é nada popular o que eu prego agora. Mas crer, orar com fé, e eu te aconselho a orar muito, e eu te aconselho a jejuar, mas não como barganha. Eu te aconselho a fazer tudo isso, porque à medida que você vai fazendo isso, o seu coração vai sendo transformado. De forma que o seu coração vai sendo alinhado cada vez mais com o coração de Jesus. De modo que você entra no quarto da oração insistindo. E daqui a pouco você está dizendo: mas não seja o que eu quero, seja o que o Senhor quer. Seja o que tu queres. Não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Isso é orar com fé. É você orar crendo que a resposta pode ser sim, porque Deus tudo pode. Mas ainda que seja não, ou seja, espere, e espere muito, ainda assim vai ser a melhor resposta. Porque Deus, Ele é bom. É crer não apenas no poder dEle, que Ele tudo pode, mas é crer no caráter dEle. Que Ele é bom. E tudo o que Ele faz é e sempre será, e só pode ser bom, ainda que neste momento da minha vida, da minha história, eu não entenda. Mas não é porque eu não entendo que Ele não é bom. É como eu disse, o Abacuque, uma das orações que expressam mais fé na Bíblia, que ele orou. O que ele disse quando ele olhava as suas circunstâncias e não podia entender. Peraí, Senhor, como assim? O meu povo se desviou e o Senhor vai usar uma nação pior que o meu povo para disciplinar o povo. Eu não consigo entender. Mas eu vou para a torre de vigia esperar a tua resposta. E aí a resposta veio. E quando ele viu a maravilha da sabedoria, do entendimento, do caminho de Deus, que são os pensamentos do Senhor, distam dos nossos, assim como o céu dista da terra. Ele faz essa oração que explode em fé. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais,
Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É como diz o pastor Lauro uma vez, que tinha um irmão que sempre vinha para ele e perguntava: mas pastor, o que é fé? E por mais que o pastor explicasse, e fé é isso, fé é aquilo, mostrasse fé, o sujeito nunca se convencia de nada. Até que um dia o sujeito chega, diz: pastor, finalmente eu aprendi o que é fé. Aí até o pastor ficou curioso, então me conta, né? O que é fé? Ele falou: pastor, fé é descansar. Descansar no quê, meu filho? Em Deus. Que tudo que Ele faz, tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Ainda que hoje eu não entenda. Isso é fé. Isso é fé. Por isso, você quer descansar? Então, aprenda a oração da fé. Você quer aprender a oração da fé? A oração da fé só tem duas partes. Dois pedidos. Primeira parte é: abre o coração e coloca diante de Deus todas as suas queixas, seus pontos, as suas questões, seus sonhos, seus planos, seus pedidos, as tuas vontades. Coloca diante dele. Mas peça: todavia, Senhor, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E em segundo, faça um segundo pedido. Minha vida, o meu futuro já está nas tuas mãos, Senhor. E hoje, nesse dia, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? Em outras palavras, tenha só uma preocupação na vida, só uma. Fazer a vontade de Deus hoje. Hoje. O que é certo aos olhos dele, hoje. Porque todas as demais coisas, inclusive o teu futuro, ele cuida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Tudo que de fato for bom. Por isso que, terceiro, fé é acreditar, fé é confiar, fé é obedecer. Uma das possíveis traduções para fé no Novo Testamento é fidelidade. A mesma palavra que a gente traduz como fé é traduzida também como fidelidade. Depende do contexto, porque uma coisa está ligada à outra. Crer e obedecer. Se você vai, por exemplo, no médico, e ele te dá um diagnóstico, te dá um tratamento, se você crê mesmo no que ele falou, sabe o que você vai fazer quando você sair de lá? Vai comprar o remédio. Vai começar a terapia, vai fazer a caminhada. Mas se você é daqueles que vai no médico, ouve, e depois diz assim: esse médico não sabe de nada. Também não é bem assim não. Sabe o que você vai fazer? Não vai comprar o remédio. Você não vai fazer a caminhada, porque você não creu. Por que o Apocalipse lá diz que nos últimos tempos, no último dia, os livros serão abertos e cada um será julgado pelas obras, porque são as obras que salvam? Não. Paulo já disse que não são as obras pelas quais vamos ser salvos, mas porque as obras, elas revelam se de fato a gente creu ou não. As obras revelam se a gente de fato creu ou não. É como diz o Tiago: mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé por meio das minhas obras.
Então não adianta eu dizer que eu creio se o que eu faço desmente que de fato eu creio. A Bíblia diz que o Abraão foi o pai da fé. E a Bíblia diz que Abraão creu e por isso obedeceu. Mesmo quando foi provado a entregar seu filho, a Bíblia diz que pela fé ele cria que Deus poderia inclusive trazer de volta Isaac dos mortos. E porque creu, obedeceu. Crer é obedecer. Inclusive, eu lembro de um pastor dizendo que o abecedário do cristão não é ABCD, mas obedecer. E você sabe, irmãos, que eu acredito que é justamente aqui, é justamente nesse ponto que a fé se abre para o extraordinário. Para aquilo que é impossível às mãos humanas fazer. A velocidade dos pés dos homens correr. Mas que só é possível a Deus fazendo aqui por meio de nós. Por quê? Te pergunto. Quando foi que Pedro andou sobre as águas? Depois, e tão somente depois de ter ouvido Jesus dizer, vem. Quando foi que Moisés abriu o Mar Vermelho? Foi depois, e só depois de Deus ter dito a ele, diga ao povo que marche. E quanto a você, pega a tua vara e coloca no mar, porque as águas vão se abrir. Quando foi que Gideão venceu com 300 homens, milhares de midianitas? Quando foi? Quando ele diz assim, eu vou pela fé? Não. Quando e só depois que Deus disse a ele, vai nessa tua força. Então, e quando é que sabemos se estamos tendo de fato fé ou se estamos sendo, na verdade, prepotentes? Se estamos de fato crendo ou, na verdade, tentando a Deus? Resposta é muito simples. Onde está a palavra de Deus em tudo isso? Aonde está a palavra de Deus em tudo isso? A palavra de Deus saiu? Ela foi à frente? Te dizendo, vem! E você então ouviu, creu, e por que creu, está obedecendo, indo atrás, em obediência? Ou é você que está indo à frente, dizendo que é pela fé e dizendo para a palavra, vem! Em outras palavras, se Deus falou para você ir, então vai. Vai em obediência e pela fé. Porque quando você obedece a Deus, até a amoreira te obedece. Essa amoreira aqui, que os judeus falavam que era tão arraigada, as suas raízes à terra, que ela ficaria na terra 600 anos. Porque quanto mais submissos a Deus, maior é a nossa autoridade, porque a nossa autoridade não vem de nós, mas vem de Deus. Agora, a palavra de Deus não saiu. Então, pelo amor de Deus, fique no barquinho. Não pule. Não pule.
Porque quando o diabo foi tentar Jesus com a Bíblia aberta no Salmo 91, dizendo assim, lá de cima do pináculo do templo, pula! Você não crê no que está escrito na Bíblia? Está escrito lá que Deus mandará anjos, dará ordem aos anjos a teu respeito, para que você não tropece numa pedra, quanto mais se esborrachar no chão. Então usa aí a sua fé. Você não tem fé? Você não acredita na Bíblia? E o que Jesus respondeu? Ah, é verdade, né? O que Jesus respondeu? Hã? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se Deus mandar, eu vou até para a cruz. Como de fato eu vou. Mas eu vou se ouvir a voz de Deus. Não a voz do diabo. Tentando a Deus. Eu obedeço a voz de Deus, não a tua. Portanto, retira-te, Satanás. Porque só ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Então vamos parar de brincar de fé. E por fim, se fé é crer, e então confiar no sentido de descansar, Deus é bom, Ele pode tudo, Ele pode responder essa minha oração exatamente como eu estou pedindo, mas ainda que não, eu creio que Ele está fazendo o melhor, Ele está cuidando, porque Ele é bom. Eu creio no seu caráter, e tudo que Ele faz é bom, ainda que eu não entenda, então eu vou obedecer. E eu vou ter que pedir uma quarta coisa, então, constância na obediência, porque não é fácil viver pela fé. Não é fácil andar na fé. As tentações para sair do caminho da fé, ou seja, do caminho da obediência, são muitas. Os atalhos são vários. Para caminhos mais fáceis, mais largos, mais confortáveis. Mais coniventes. Então, Senhor, aumenta a minha fé para eu continuar andando no teu caminho, porque não está fácil. Não está fácil viver em obediência pela fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque tem gente que diz assim, eu estou perdendo a minha fé. Eu pergunto, mas que fé que você está perdendo? É a fé no Deus que te criou, a imagem dele e semelhança, ou é a fé no Deus que você criou? A sua imagem e a sua semelhança, porque se é a fé nesse Deus que você mesmo criou, a sua imagem e semelhança, é bom que perca mesmo. Porque esse Deus aí não é o Deus revelado nas Escrituras, Pai de Jesus Cristo. Esse Deus aí é um ídolo. Que não resiste a provas. Por isso se quebra. Então, de duas uma. Ou você está crendo no Deus errado, ou você precisa amadurecer na fé. No Deus certo. Crescer na fé. Não é quando os reveses da vida vêm, em nome de Jesus, não é uma prova que Deus não existe, que Deus não possa, que Deus não seja bom. Mas os reveses da sua vida é um convite para você crescer na fé. Amadurecer no relacionamento com Deus Pai de Jesus. O único Deus. O único Deus.
como foi a expressão de Jó, logo após a maior provação da sua vida. O que o Jó orou depois que a prova passou? Antes, eu tinha ouvido falar de ti. E ó que Jó era fiel, hein? E no final da prova, ele reconhece: a minha fé, na verdade, era de ouvir falar de ti. Era de ouvir falar. Mas agora, depois que eu passei por tudo que eu passei, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. O Pedro, falando sobre fé. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde no final em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Interessante. As provações, elas não produzem fé. Mas também não destroem a fé, a verdadeira fé. Elas purificam a fé. Com as impurezas que não tem nada a ver com a verdadeira fé. Porque assim como o ouro, o fogo purifica o ouro, as provações que Deus permite na nossa vida, purificam a nossa fé. Porque para Deus essa tua fé vale mais que o ouro. Em outras palavras, fé pode ser abalada. Fé em alguns momentos pode até ser esfriada. Mas fé que é fé não morre. E quando eu entendi isso, foi um bálsamo. Foi um bálsamo para o meu coração de pastor. Porque se tem uma coisa que aflige o meu coração é quando o irmão entra em aflição. Já tive várias, talvez não tantas assim, mas vezes em que tive que acompanhar irmãos que foram atropelados pela vida. Foram atropelados pela vida. E indo para uma conversa, indo para um aconselhamento, eu ia com o meu coração angustiado, orando a Deus e perguntando mais ou menos, Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Em outras palavras, Senhor, como é que eu vou lhe defender? Como se Deus precisasse de defesa. Olha a prepotência, né? E sabe o que eu fui aprendendo, assim, com esses casos? Que esses irmãos, muitas vezes, precisaram rever a fé. Precisaram amadurecer na fé. Mas nenhum deles perdeu a fé. Mesmo no momento mais duro. E na hora da maior tentação, amaldiçoa-se Deus e morre. Sobreviveu a fé. E eles continuam vivendo, caminhando e servindo a Deus. Vivendo, caminhando e servindo a Deus.
Porque apesar do tamanho da provação e da luta, a graça de Deus foi maior. Sempre é maior. Senhor, tira esse espinho uma vez. Senhor, tira esse espinho 2 vezes. Senhor, tira esse espinho 3 vezes. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É como conta um pastor que foi assistir uma irmã que estava vivendo agora uma provação terrível de uma enfermidade com o filho. E quando chegou, ela respondeu: sabe, pastor, é como foi no estudo passado que a gente aprendeu. Deus tem um caminho na tempestade. E quando a gente ouve essas coisas, a gente que foi para ajudar na fé, a gente é que sai fortalecido na nossa fé. Então você sabe, irmãos, dia que a gente tiver assim a estatura de Jesus, e é para isso que nós estamos caminhando, nós que estamos andando com Ele, porque o Pedro vai falar que esse é o alvo final da fé, a salvação das nossas almas. E salvação significa se tornar a estatura do varão perfeito. Quando formos a estatura do varão perfeito, que é Cristo, e nós tivermos autoridade semelhante a dele, é claro que vamos poder olhar para a amoreira e dizer: arranca-te daí e lança-te ao mar. Claro que vamos poder. Mas talvez nós nunca o façamos como ele nunca o fez. Pelo menos não de graça. Vamos ver uma amoreira sair daqui? Ou em benefício próprio. Porque não vamos ter apenas a estatura de Cristo em autoridade, mas vamos também ter o seu caráter. O seu caráter. A sua mente. E vamos ser como Ele é. Então, se você olha aí para esse cubo da fé, que não pode ser definido aqui ou ali, porque tem vários aspectos. É o crer, e do crer no que está escrito vem o descansar, e do descansar, então, o obedecer, porque confio em quem está me falando, vem. E depois de que eu vou, eu preciso continuar orando, aumenta a minha fé, porque esse caminho não é fácil. Me dê constância. Se você olha para esse cubo de fé, e você reconhece que você precisa, em pelo menos um deles, ou quem sabe em todos eles, crescer, amadurecer, se aprofundar. Então eu creio que eu e você, a gente precisa fazer a mesma oração, a mesma petição, a mesma solicitação que esses discípulos fizeram ao Senhor. Te convido a essa oração hoje. A oração que diz: Senhor, aumenta a nossa fé. E que assim seja. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.